Bem-vindos a mais um Jogos para Sempre. Que saudade que eu tava fazendo Jogos para Sempre, tá? Fazia tempo que a gente não fazia. E hoje um convidado super especial. Um convidado histórico, um convidado que tem passagem por seleção brasileira, tem passagem por campanha histórica de brasileiro do Furacão, tem prêmio conquistado com a camisa do Furacão. Um jogador que, sem dúvida nenhuma, está na história. E, no caso, o goleiro. Pra mim, já vou falar desde já, tá no meu top 5 fácil de maiores goleiros da história, se não for top 3, tá? Hoje é com satisfação que eu recebo no estúdio o grande, o gigante, o histórico Roberto Costa, goleiro do Furacão da década de 80. Roberto, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, que a gente possa ter um bate-papo muito legal agora, tá? Eu que agradeço, André, agradeço ao Atletes, né? De poder estar aqui, a gente bater um papo, contar um pouco sobre a carreira do atleta, que para mim foi muito importante na minha vida, né? De ter me mostrado para o Brasil todo, cara. E estamos aí à disposição para a gente, bem descontraído, um papo da gente falar das coisas do Atlético. E comigo hoje, né, participando desse momento histórico, ele que já entrevistou o Roberto Costa, tá? Eu tinha um certo ciúme disso, tá? Porque eu nunca tinha conseguido. Juliano Fusca, prazer, Fusca, obrigado por estar aqui com a gente. Dá o teu olá pra galera e já emenda a primeira, tá? É isso aí, boa. Obrigado aí mais uma vez por essa oportunidade de entrevistar ídolos nossos, né, André? Porque a história do Atlético merece ser sempre revisitada, sempre contada, principalmente aí para um público mais jovem que a gente tem, né? Então é uma honra, uma satisfação estar aí entrevistando e participando de mais um bate-papo com o Roberto Costa. E eu queria já perguntar, como que foi a tua chegada no Atlético em 1978? O Atlético tinha acabado de ter um grande goleiro, que era o Altivir, né, que é o recordista sem tomar gols, né, em minutos. Aí ficou mais de 1000 minutos sem tomar gol e tinha sido alguns anos antes de você chegar. Como que foi essa tua chegada? Conta para nós esse início de carreira que você teve aqui no Furacão. Prazer imenso falar com você também, Fusca. A minha carreira eu comecei no Santos Futebol Clube, né, em 72, 73. Cheguei a pegar ainda a era Pelé. Jogou com o Pelé? Concentrei com o Pelé, concentrei com o Edu, com Carlos Alberto Torres, com Clodoaldo, Ramos Delgado, na época que eu comecei no Santos Futebol Clube. Foi 72, 73, peguei o último ano do Pelé, fiquei até 76 no Atlético. No Santos. No Santos, em 76, fui emprestado para o Criciúma. Comerciário de Criciúma, que hoje é o Criciúma. E lá no Comerciário, a nossa equipe estava voltando, né? Faziam 10 anos que eles não disputavam o campeonato catarinense. Ainda ficamos em segundo lugar do campeonato catarinense. E nisso, através de um dirigente do Atlético Paranaense, seu Valdo Zanetti, houve o convite ao supervisor, que era do Comerciário, que era o Miro Andrade, e ao técnico da época do Comerciário, que era o Joel Castro Flores. O convite de virem para o Atlético, porque iria começar o Campeonato Brasileiro, não me recordo que série que era naquela, ou que taça que era na época de 78. E aí o Atlético me contratou como goleiro e veio também junto um centroavante chamado Ademir Patrício. Ficou aqui pouco tempo, ele ficou só o Campeonato Brasileiro, depois voltou, acho que se não me falha a memória, para o Criciúma e foi emprestado para o Nordeste. Então eu vim para o Atlético em 78 para disputar o Campeonato Brasileiro. Tinha, na época, o Altivir tinha parado, tinha saído, e tinha o Cícero, que era um goleiro também, era eu e o Cícero, às vezes jogava nós dois, revezávamos naquele ano. E em 78 praticamente foi uma equipe nova, né? Que foi a época que veio o seu Hélio Alves, o presidente Onareves, Nilo Rolim de Moura, em 78. Em 78, não, perdão, era o Lick ainda. E trouxeram o Diego de Lameiro e tinha um apoio também do diretor, que era o João de Oliveira Franco, que era, acho que do Banco Real, alguma coisa assim. E aí trouxe Tobias, trouxe vários jogadores, trouxe o Diego de Lameiro como treinador, que foi onde foi aquela campanha que foi a final contra o Curitiba, os 3 Atletibas que foram 3-0, e perdemos nos pênaltis. Eu era praticamente ali o quarto goleiro.
que era o Tobias, tinha o Cícero, tinha o Romeu, que era um goleiro que tinha jogado no Iguaçu da Vitória, e eu como quarto goleiro. E o Almir, que foi treinador de goleiro muito aqui no Paraná, era o quinto goleiro, estava subindo do Júnior. E aí, em 79, que praticamente eu tive a chance mesmo, porque no início do campeonato paranaense, o Tobias ainda estava num jogo contra o Matsubara na Baixada. Nós estávamos ganhando 2-0, ele tomou 2 gols e não foi muito bem e foi viajar. Nisso daí, na viagem, nós íamos ter um jogo contra o Toledo no próximo jogo e o Tobias não veio e o Lori, saudoso Lori também, me colocou como titular. E nesse jogo, nós estávamos empatando 1-1, aos 45 minutos teve um pênalti, eu peguei um pênalti, e aí praticamente a partir daquela época de 79 eu fiquei titular quase até 82. Que aí, em 82, quando nós fomos no Campeonato Paranaense, nós fomos campeão dos 2 turnos. No terceiro turno, trouxeram o Rafael para fazer um revezamento comigo. No terceiro turno, nós havíamos ganho 2 turnos, eu titular todos os jogos, para fazer o revezamento comigo. Foi feito esse revezamento, até conto que no último jogo, nesse revezamento que nós tivemos, que eram 12 times, eram 11 jogos, jogava-se, classificou, semifinal e final. No último jogo classificatório, quem jogou foi o Rafael, eu jogaria semifinal e automaticamente o Rafael jogaria a final. Eu cheguei no sábado, fui no Geraldino, que era o treinador, também saudoso Geraldino, e falei que eu não iria jogar. Porque eu achava que era uma sacanagem, eu 2 turnos direto jogando e o time sendo campeão, e eu, como o melhor goleiro do campeonato, não acharia justo, na final, eu ficar fora. E eu não iria jogar. E tanto é que jogou o Rafael, nós ganhamos 2-0 do Londrina e fomos para a final com o Colorado. E nessa final, a pré-eleição comendo solto, até uma historinha boa também. Ai, já Com pode. já vou contar, já solta, emendar, já posso emendar. E na frente estava o Rafael, o seu Hélio, estava o Joel de Oliveira Franco e eu sentado lá atrás. Aí eu sempre sentava atrás, aí daqui a pouco começou a chegar uns 2, 3 jogadores sentados do meu lado. Falei, mas o que houve aí? Falei, não, nada. Aí eu falei, não, beleza. E aí o seu Geraldo dando preleção. E vai, lateral direito, Ariovaldo, e vai, o que tem que fazer cada um, e nada de goleiro. 1 hora de preleção. 1 hora de preleção? 1 hora de preleção e nada de goleiro. Aí todo mundo, mas quem vai jogar no gol? Quem que vai ser? Aí ele levantou e falou, bom, vai começar o time Roberto, e saiu da sala. Isso daí foi hoje, que acho que é o Hotel Vita, se não me falha a memória, era o Hotel Iguaçu Campestre antigamente, e foi nessa concentração. E aí, em 83, quando começou o campeonato, eu estava sem contrato. Até uma historinha, posso contando, posso falando, ou vocês querem? Senão seria a próxima pergunta, né? Porque a prévia da campanha histórica, você não começa aquele Brasileirão, né? Você começa afastado porque você estava sem contrato. Também é uma história que tem. Conta pra nós aí qual que foi aí o BO. Começou em 83, terminou meu contrato em final de 82, começou o Campeonato Brasileiro em 83 e eu sem contrato. E aí trouxeram o Jocely. Aí tinha o Rafael, o Jocely e eu. Como eu estava sem contrato, mas naquela época você tendo 3 meses, mesmo que terminasse o contrato, você poderia jogar. Mas como eu estava sem contrato, aí ficou o Rafael jogando e o Jocely. E eu só treinando. Tudo bem. E aí o Atlético jogando. Aí acho que teve, se não me falha a memória, um jogo contra o Grêmio no Rio Grande do Sul, que o Rafael, acho que teve uma contusão no tendão. Só que aí ele continuou jogando. Jogou. E aí nós tivemos o último jogo. Mas antes disso aí teve o Carnaval. Nós teve um jogo no sábado do Carnaval, eu não estava, eu só ia assistir o jogo. E logo depois ia ter o 6º jogo, que seria contra o Campo Grande. E nós não poderíamos perder esse jogo. Se perdesse, estava fora. E aí teve o Carnaval, aí eu falei, vou passar o Carnaval, fui até lá para Zimbro, lá para aquele lado lá, né? Tudo, eu falei, quarta-feira eu tô aí de volta. Aí, não, tem que estar aqui terça-feira, que nós vamos treinar terça-feira. Eu falei, eu só venho quarta, não tenho contrato, não vou concentrar mesmo, só vou vir quarta-feira. Aí fui, passei Carnaval, tudo, e o pessoal começou a treinar na terça, tudo. Cheguei quinta-feira de manhã para treinar, treinei de manhã, treinei à tarde, me chamaram na sala,
Treinei junto com ele. Vamos renovar o contrato? Falei, não, eu não quero renovar. Renovo, salário é o que nós combinamos, mas eu quero luvas. Quero uma luvas. Ah, não vai ter luva. Desde aquela época o Atlético não gosta de pagar luva, então Aí voltei para casa. Sexta-feira fui treinar à tarde, que a equipe ia concentrar para jogar no sábado à tarde. Fui para casa, concentrar, fui para o treino. Concentrar não, fui para casa. Sexta-feira fui treinar à tarde, normal, me chamaram de novo na sala. Aí eles saíram para a concentração, com o Joseli e com o Rafael. Me chamaram de novo na sala. Roberto, vamos assinar? Eu falei, vamos, o salário tá bom, mas eu quero luvas. Aí quem estava na sala até era o seu Wilson Menta, que foi dirigente do Atlético, era da categoria de base e estava na time de cima. Aí falou, tá, o que você quer? Eu falo, eu quero comprar uma linha telefônica que custava R$300. Aí falou, então tá bom, vou te dar aqui 2 cheques de 150. Eu falei, tá bom, então eu assino. Então vai, na segunda-feira você assina. Fui para casa. Estou em casa, saí de manhã, tudo. De tarde vou ver o jogo, tudo. Daqui a pouco chego em casa lá, vamos bater. Roberto, você tem que ir para a Baixada às 1h30, que o Joseli passou mal na concentração e não vai poder jogar. Não vai poder ficar no banco, você vai ter que ficar no banco. Aí eu falei, mas hoje de manhã, deu uma saída. Pô, já dei um gole. Já dei um gole, pô, mas tá bom, vamos lá. Não vou jogar mesmo. Aí fui lá. Aí entrei em campo, camisa para fora, camisa arreada, que eu sabia que não ia jogar. Começou o jogo, uma chuva. Aí 1-0 para nós, primeiro tempo. 10 minutos do segundo tempo, o Rafael se machuca. O tendão de novo? Tendão de novo. Aí, tá. E eu sou muito amigo do médico que era o Beni. O Beni até sabe disso. E eu falei, cara... Aí o Beni... Substituição. Eu falei, não. É para me sacanear, né? Sem treinar. Justo hoje, cara. E eu falei, não é possível, cara. É para querer me sacanear mesmo. Mas aí eu virei pro banco e falei, eu vou. Mas vocês escutam o que eu vou falar para vocês. Vocês vão se ferrar comigo. Não foi assim que eu falei. Mas falei, vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Vocês me esqueçam. Entrei, empatamos 1-1. E eu ainda fui o melhor homem em campo, eu ganhei um troféu do jogo. E aí aconteceu depois. A partir daí, titular absoluto. Titular absoluto. Aí o Joseli reserva e eu jogando. E aí chegamos à semifinal do Brasileiro. Eu fui eleito o melhor goleiro do campeonato, na bola de prata, e ganhando a bola de ouro também. Até eu acho que entrando nesse tema da bola de ouro, né, seu Roberto? Você foi o único goleiro, acho que até hoje, que ganhou não só uma, 2 bolas de ouro, né? 83 e 84. E era o maior prêmio, era o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, né? Como que foi receber esses prêmios? Exatamente. Na época, que era a revista Placar, né? Que eles faziam em todos os jogos, e em cada campo tinha um repórter da Placar que analisava e dava as notas. Aí comprava a revista e você via lá, o jogo tá Atlético e não sei o quê. Nota de todos, e depois eles tinham a bola de prata por posição e depois a bola de ouro. E aí a gente vai acompanhando também, né? A gente comprava o placar, eu tenho todos os placares lá e acompanhando a sequência da gente, pelo menos ganhar a bola de prata, né? Naquela época, os jogadores que tinham, jamais iria imaginar que eu poderia ser o melhor jogador do Brasil, com Zico, Sócrates, Toninho Cerezo, Falcão, cara, mas vamos lá. E aí tive essa honra, né, pelos méritos também meu, né, de conseguir essa proeza de ser considerado o melhor jogador, o melhor goleiro e o melhor jogador do Brasil naquela época. E nessa época, como você frisou, eu sou bicampeão, assim, seguido, 83, eu sou 83, 84, e o outro é o Falcão, que é 75, 76. Ele é bicampeão também. E 2 bolas de ouro só tem Zico, Figueroa, Falcão, acho que César Sampaio e eu. Olha lá. É isso aí. Acho que são 5 só que tem 2 bolas de ouro. Pô, e dentro dessas constelações aí, de estrelas aí do futebol brasileiro, o goleiro tá nesse rol aí,
Pô, não tem dinheiro que pague. Eu tava vendo... O telefone valeu a pena. Eu tava vendo a lista aqui da Bola de Ouro, rapaz, só craque, tá? Né? Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Em 2001, Gabigol, quem é que leva a bola de e né, o Atlético tem os dois representantes aí, seu Roberto Costa e Alex Mineiro em 2001. Exatamente. Né? Então, cara, pra você ver a importância desse prêmio. Não, e a galera que não lembra, a bola de prata e bola de ouro da revista Placar era o maior prêmio máximo do esporte no Brasil. E não era um negócio assim, aquela revista lá daquele prêmio. É o que o Roberto falou. Os jogadores compravam a ideia, os torcedores. Eu lembro, na década de 90, de comprar Placar e ver as notas dos jogadores do Atlético. Pô, eu ficava feliz quando eu via o Atlético, que tinha a tabelinha da bola de prata, tinha os 5 primeiros de cada posição, né? Tem até hoje. A ESPN faz essa parceria. Mas, cara, eu falava, pô, eu lembro em 96 o Alberto tava concorrendo a melhor lateral direito. Pô, em 2001, em todas as posições, nós tínhamos jogadores representados no top 5. Mas você ganhar uma bola de ouro no mesmo campeonato que tá jogando o Zico. Só o Zico. Só o Zico já bastava. Tirando qualquer... Outros, tira todos os outros. É. Só você... A tua média de ponto, de nota, ser maior do que a do Zico e vestindo uma camisa de um clube não tradicional, né? Não tradicional. Não tradicional. E eu tava vendo, acho que foi hoje ainda, eu tava vendo, a minha média acho que foi 8,14, um negócio assim, uma média... Excelente. E não completando todos os jogos. Tirou né? algum 10? Lembra disso? Tirei. Cara, um jogo que eu me recordo um pouco, mas muita gente recorda muito, que o Nivaldo, principalmente, que é um grande amigo meu, e foi um jogo contra a Ferroviária também. É outro jogo que não podia perder e nós estávamos jogando com a Ferroviária em Araraquara. Aí estava 1-0 para nós ou estava 1-1, não me recordo. Aos 45 do segundo tempo, um pênalti para a Ferroviária. Se nós perdêssemos ali, nós estávamos fora. Aí bateu o Douglas Onça. Aí eu peguei. Aí ali nós voltamos, já classificamos. Nós tivemos jogos que foi por um fio que nós não saímos, tá? E aí ganhamos, classificamos ali. Foi um jogo também, um jogo importantíssimo que nos levou para as semifinais, cara. Vamos segurar a quartas de final e a semifinal para o final do programa, tá? Para falar dos jogos para sempre. Você participou do campeonato. Agora a tua memória vai ser melhor que a minha, tá? Qual foi o ano que o empate no Brasileirão ia para pênalti? O senhor chega a jogar esse campeonato? Não. O senhor joga. Não cheguei. Mas assim, o senhor era um baita pegador de pênalti. Sim. Qual que era a estratégia? Jogador grosso bate cruzado? Não, lê o pé do jogador? Qual que é? Hoje tá, vamos dizer, o treinamento hoje está direcionado. Hoje os goleiros mais esperam muito, vamos dizer, pelo trabalho que é feito hoje, o poder de reação de goleiro hoje é muito mais rápido do que antigamente. Esse é um ponto. Mas a gente tem uma teoria do atacante que vai bater um pênalti, que bate de pé direito. Se ele for bater forte, teoricamente ele vai bater cruzado, ele vai bater no canto direito do goleiro. Se ele é o canhoto, ele vai bater do lado esquerdo. Isso são jogadores, vamos se falar, normais, né? Tirando os craques. Tirando os craques. Aí você pensa nisso com o Zico, que nem foi no jogo lá, que ele vai bater de pé direito, ele vai bater, cara, aí você vai para um, ele coloca no outro. E também isso é o posicionamento do pé, né? No pé de apoio. Se você consegue esperar saber para onde está o pé de apoio dele, você pode ir que vai bater. Porque dificilmente ele põe o pé de apoio para o lado direito e vai bater para o lado esquerdo, que aí não consegue bater. O pé de apoio é que entrega o canto. Entrega, A disputa de pênaltis foi na Taça União em 88. O seu Roberto se aposentou em 87, né? Foi em 80... Não, eu me aposentei em 90 em Minas Gerais. 90 em Minas Gerais. Então, o senhor chega a jogar com o Marola? Que era Joguei. Eu voltei para o Atlético em 86. Que eu saí do Vasco, fui para o Inter de Porto Alegre. Aí no Inter eu tinha um contrato de 1 ano e meio. Eu fui em agosto de 85, tinha contrato até dezembro de 86. Mas aí surgiu um goleiro que eu considero que foi o melhor goleiro que o Brasil teve, que é o Tafarel, né? Cláudio Tafarel. Cláudio Tafarel. Tive a honra de deixá-lo no banco, ficou legal. Foi Banco teu? Sentou um pouquinho para mim, aí ele começou a jogar de novo. Aí terminou o ano, né? O Campeonato Gaúcho, no ano seguinte, quem veio, acho que foi o Otacílio Gonçalves, de Chapinha.
e queria que eu ficasse. Mas eu falei, eu não vou ficar mais aqui, que eu não vou jogar. Aí eu fui emprestado para São Paulo, para o América de Rio Preto. Antigamente o Campeonato Paulista era muito Até hoje, bom. né? Até hoje, Até né? hoje, mas antigamente o interior era fortíssimo. E aí fui para o América e em 86 o Atlético, através, acho que se não me falha, era o seu Valmor Zimmer como presidente, o Farinha, que era diretor de futebol, foram lá e me contrataram. Aí eu fiz um contrato de 86, aí naquela época tinha a lei do passe, né? Aí o meu passe era do Inter de Porto Alegre, eu faria 32 no Atlético, aí o Atlético falou, você fica aí, você já pega o passe. Aí vim para o Atlético em 86, peguei o passe, e aí depois fiquei em 87 no Atlético. Era eu e o Marola os goleiros. Exatamente. Pô, você citou muitos jogadores que você jogou contra, ou, né? Pô, concentrou com Pelé, jogou contra Zico, pô, botou Tafarel no banco. Mas o time de 83 é muito lembrado pela dupla de ataque, o Washington e Assis, né? O casal 20. Mais em 82. 82, Mais em 82, porque até o time era eu, Ariovaldo Odete, Jair Gonçalves, Bianchi, Sérgio Moro, Ariovaldo, Jorge Luiz, Linivaldo, Capitão Washington e Assis. E no brasileiro já foi diferente. Aí jogava o Assis, veio jogar no meio, junto com o Nivaldo. Recuou. Aí jogava o Washington, era Capitão Washington e Abel. Lembra o Abel, que foi um ponto esquerdo, que jogou na Ponte Preta? Isso. Aí o ataque era Capitão, Washington e Abel. Era Jorge Luiz, não, aí já era o Dete, às vezes era o Dete, Assis e Nivaldo, às vezes era Jorge Luiz, Dete e Nivaldo, e o Assis foi puxado para o meio. E assim, eu gosto de botar convidado em fria, tá? Não, à vontade. Se é de 2001, eu pergunto se é Kleber ou Alex Mineiro. Você era mais Washington ou mais Assis? Se tivesse que contratar um pro teu time só pode um, não pode Para os fazer dois. gols, o Washington. Para craque, para cara habilidoso, Assis. E os dois se completavam mesmo, que depois eles vão pro Fluminense e continuam a dupla lá, e né? foi no Atlético, cara, artilheiro, o Washington e o Assis eram os artilheiros da equipe. E foram pro Fluminense e continuaram. Eles se completavam os dois mesmo. E do Fluminense que você está falando foi a final, né? Ainda que foi aí eu tinha ido pro Vasco, a final foi Fluminense e Vasco. Desse você campeonato enfrenta brasileiro. eles. Sim, aí nós tínhamos até uma aposta. Primeiro foi o Washington e Assis pro Fluminense e eu fiquei disputando o primeiro turno do Campeonato Paranaense de 83. Aí, no final do Campeonato Paranaense de 83, no primeiro turno, eu fui pro Vasco. Fui chegar lá para disputar o segundo turno do Carioca. E aí nós tínhamos uma aposta. Todo jogo de Fluminense e Vasco, se eles fizessem um gol em mim, eu pagava o jantar. Se eles não fizessem, eles tinham que pagar jantar. Até hoje não pagaram o jantar e não fizeram gols. Isso é bom. Que inclusive na final quem faz o gol é o Romerito, né? O Paraguai, que inclusive mora em Foz do Iguaçu. Sou amicíssimo dele, a gente está sempre junto lá e sempre relembrando essa história. Também um dos grandes ídolos do Fluminense, né? Sim. Seu Roberto, você falou que era pegador de pênaltis. Quais que eram suas outras características que fizeram um bom goleiro aí? Cara, eu era um cara tranquilo, eu não me apavorava, eu entrava em campo sossegado, bem relaxado, e colocação. Eu era um cara, dificilmente eu fazia grandes defesas e saltos. Cara, eu gostava muito de colocação. Treinava mais colocação. Cair, claro que você tem que cair. E eu tive um treinador de goleiro que ele falava assim, o goleiro só cai se estiver mal colocado. E eu achei interessante isso. Se você sempre ter percepção da bola, da onde vai, você se movimentar mais do que você ficar parado para saltar para pegar a bola. E até treinamento, esse treinador eu tive no Vasco. Ele fazia treinamento praticamente quase você não caía. Você caía só nos bate-bolas. Os outros treinamentos eram treinamento de equilíbrio, de reação, de reflexo. Esse era o treinamento dele. Você vê um pouquinho do Santos em você? O nosso goleiro atual? Eu acho totalmente. Eu acho, seguro, vendo o tranquilo. Santos jogar, um cara tranquilo, um cara... Você pode ver que ele não se... Tá tudo 10 para ele. Não é aquele tá goleiro que tudo gosta na boa, de se jogar, não gosta sair de bem se na jogar. foto. Sair na foto. Sair na época, né? O que acontece? São goleiros, que nem eu era na época, uma defesa difícil, você facilita a defesa.
Não precisa você se jogar. Você dá um passo para o lado, pega a bola. Você dá um passo para o outro, pega a bola. Aí, necessidade, você... Mas o Santos, eu vejo o Santos jogar, é a mesma coisa, cara. Você dificilmente vê... Eu tinha jogo, os caras tiram sarro, tem até uma coisa, que teve um jogo contra o Toledo, uma chuva, eu saí de campo, com a calça não tinha um pingo de lama. Não caiu Sério, no jogo? Não caí no jogo todo. Sério, o pessoal fala assim, pô, você não cai, não suja a roupa, a lavadeira que fica boa, de boa com você. Você era dos goleiros que gostava de usar calça. Cara, eu gostava de usar calça, mas eu usei pouco aqui no Atlético. Mas o que eu gostava quando treinava era treinar sem luva. Eu treinava de calça, mas porque o campo antigamente também você cair naquele que era antes só raiz de grama, né? Não, e o goleiro é tão azarado que nem grama nascia. Agora todos os campos têm grama no gol, né? Agora tudo. E você jogar ou treinar sem uma calça ali, você se estourava todo. Ia ter que fazer aquele submarino todo dia. E além da marcação das áreas, era com cal. Queimava, né? Queimava. Aí você tinha que fazer aquele submarino do lado aqui para não grudar a calça, tudo. Era terrível, cara. Tá? Mas do que você falou mesmo? Não, eu tava questionando se você de usava calça ou não. Calça ou bermuda. Não. E da luva que eu falei. Por que eu treinava muito sem luva? Que eu gostava. Porque você sente a bola, você tem o contato com ela. Aí você põe a luva, fica mais fácil para você jogar. E era um goleiro... Até de falar essas coisas dos goleiros hoje. Eu vejo mais jogadas dos goleiros, que a bola. A bola antigamente era pior que hoje. Cara, mas a bola vem pro goleiro encaixar, o goleiro dá um soco aqui Cara, eu acho isso ridículo, cara. Pô, é mais fácil você encaixar a bola ou dar aquela 2 tempos. Amortece e pega, cara. Eu vejo umas coisas, o goleiro parece que é lutador de boxe, só quer dar soco na bola toda hora. Eu acho que é a insegurança, né? O medo de errar te faz fazer o mais fácil. Antigamente nós treinávamos por isso que eu treinava sem luva, por causa disso, para você ter contato, a bola vinha, você ter o encaixe dela, cara. Aí hoje não, hoje é goleiro dá soco na bola. Você pode ver que dificilmente você vê um goleiro encaixar uma bola. E ó que hoje tem luva com captação, a bola gruda na luva praticamente hoje, né? Cara, eu joguei com chuteira que terminava o jogo, tinha que dar pro roupeiro para ele tirar o prego. Eu joguei com luva que era bolinha da drible, era luva antiderrapante, falar né? A terma, era luva de pedreiro, cara. E hoje o material esportivo, as camisas, a chuteira, não tem nem comparação. Roberto, você teve a feliz honra de vestir a amarelinha, né? De ser convocado em 84? 84. Como que é você botar um uniforme de seleção brasileira assim? É olhar para trás e ver que valeu a pena todo o sofrimento, toda a caminhada. E quem que tava naquela seleção lá? Cara, exatamente. E já vou até contar uma história minha, que nem antes de eu ser jogador de futebol, assim, em clube e treinar, eu trabalhava em banco com 15 para 16 anos e jogava campeonato bancário, jogava campeonato de futebol de Praia de Areia, que eu sou natural de Santos, jogava campeonato varziano no domingo de manhã, e domingo à tarde nós tínhamos um pessoal da rua, né, que a gente se encontrava dos adolescentes nossos, das amizades, nós íamos para a praia jogar bola. E aí, com 18 anos, eu trabalhava no banco, me convidaram para ir fazer um teste no Santos. Com 15 minutos de jogo, eu fui aprovar, com 15 minutos de treino, o treinador, seu Chico Formiga, falou, menino, o senhor amanhã passa lá na Vila Belmiro e leva os seus documentos que você foi aprovado. E eu trabalhava no banco, na época era de 6 horas, trabalhava das 7 às 13. Treinava à tarde e fazia faculdade à noite. Nossa. Tranquilo. Isso fiquei um mês. Aí, depois de um mês, o gerente que me colocou no banco entrou de férias, entrou outro gerente. Aí ele chegou para mim e falou, você, a partir de segunda-feira, você começa a trabalhar das 12 às 18. Eu falei assim, cara, mas não precisa isso, cara. Tem gente aqui que trabalha, eu estou trabalhando aqui de manhã, estou treinando no Santos, deixa eu ficar lá trabalhando, cara. Não, a partir de segunda-feira você começa a trabalhar à tarde. Tudo bem. Fui para casa, conversei com meu pai. Na época eu era sócio do Santos desde os 6 anos de idade, e aí ele viu Pelé jogando na época boa, aí ele falou assim, o que você quer? Eu
Falei, o que eu quero, pai? Eu gostaria de ser jogador, eu queria ser jogador de futebol. Falou, então vai. Aí, na segunda-feira, cheguei lá e pedi minha admissão. Não dei nem aviso prévio. Não fui trabalhar e fui ser jogador. Cara, aí você largar tudo e arriscar uma carreira que você não sabe se vai dar certo ou não. E com 18 anos, cara, você, no meio da sua carreira, você ser convocado para uma seleção, vestir a camisa da seleção brasileira e poder representar o país, cara, êxito total. Completo, tudo que sonhei, tudo que eu queria na vida. Cara, não tem preço que pague isso daí. E antigamente não se pagava, né? E aquela seleção? Seleção, que nem... foi uma época que foi uma defasagem. Começou todos os grandes craques da Copa de 82, que nem Zico, Sócrates, tanto é que não estão nessa seleção, né? Que eles já tinham ido para a Europa. E vários, Falcão, Toninho Cerezo, todo esse pessoal já tinha ido para a Europa. E aí foi o Edu, inclusive irmão do Zico, que foi como técnico da seleção, e fez a seleção dos 4 clubes que ficaram para a semifinal do Campeonato Brasileiro de 84. E eu tive a honra de ser convocado e poder jogar aquele jogo com Júnior, Ricardo Gomes... Moser, Leandro, que depois do Carlos Alberto, para mim, é o maior lateral direito que eu já vi, Renato Gaúcho, Zenon, cara, não tem preço, cara. Eu falei, graças a Deus, se parar aqui, já estou satisfeito, já cumpri o meu Não dever. chegou a sonhar em talvez... Copa do Mundo? Copa do Mundo de 86? Eu tinha um contrato que o Júnior, na época, era um contratado de uma empresa de material esportivo, e levou lá o agente da empresa, eu fiz um contrato até a Copa de 86. Entendeu? Eu tinha feito um contrato com uma empresa de material esportivo até a Copa de 86. Mas essa ida minha para o Inter, talvez, se eu tivesse ficado no Vasco, talvez eu pegaria essa Copa de 86. Porque aí eu fui para o Inter, aí estava surgindo Tafarel, já fiquei no banco, aí fui para o interior de São Paulo. Quem foram os 3 goleiros de 86? Em 86 foi o Carlos, que estava no Corinthians. Se não me falha a memória, acho que foi o Rogério Ceni. Não sei se estava ainda, acho que não estava. Foi Carlos, acho que o Leão e o Paulo Sérgio. A minha dúvida é o Leão. Leão. Ou Paulo Vitor ou Paulo Sérgio. A minha dúvida é se o Leão está em 86 também. É. Eu vou atrás aqui enquanto mas eu acho que foi isso aí. O titular foi Carlos, que nos pênaltis lá, a bola bateu na trave, bateu nas costas dele e entrou, né? Qual das duas Copas você acha que dava mais pro Brasil, 82 ou 86? As duas foram muito sofridas, né? Mas eu acho que é de 82. Foi Carlos, Paulo Vitor e Leão. Exatamente. Eu, na seleção, tenho uma história também que em 82, naquela campanha que nós fizemos do Paranaense, esse negócio todo, aí teve uns 3 amistosos da seleção brasileira na Europa. E o treinador era o Parreira. E era para eu ser convocado. Houve uma consulta no Atlético sobre a minha situação, tudo. A convocação foi na segunda, ia ser na segunda, e na terça ou quarta já iria viajar para lá. E nessa consulta que foi feita, a minha situação, tudo, eu não tinha passaporte. Nossa! E aí eu não pude ir já para aquela seleção em 82, os 3 amistosos que eles fizeram na Europa, cara. Nossa! Vamos para os jogos, Fusqueira? Vamos, bora! Chegado o momento, jogos para sempre. O Atlético, com campanha histórica, a gente falou bastante sobre o time do Campeonato Brasileiro de 83. 3? 2? 3. Nossa, o Tico-Teco brigaram agora. 83, perdão. Quartas de final, Atlético e São Paulo. O Atlético traz o jogo para Curitiba, vence por 2-1 e vai para o Morumbi. O histórico era, o Atlético nunca venceu o São Paulo no Morumbi. O São Paulo vai enfrentar um time pequeno. O São Paulo irá passar de fase. Eles não contavam que no gol tinha um tal de Roberto Costa. Conta como é que foi a história desse jogo para nós, se você lembra dos bastidores, como é que foi essa questão da imprensa com vocês, se vocês pegaram isso também ou não. Sim, a nossa ida para São Paulo no avião,
praticamente, nem o Hélio Alves, na época, era o nosso treinador, era o supervisor e o nosso treinador. Ele pegou todos os jornais da época que estavam no avião e passou para todo mundo. Falou, ó, lê aqui. São Paulo classificado. Uma vitória simples já basta para enfrentar o Atlético Paranaense. Mas todos os jornais colocando isso. E nós, no avião, lendo tudo isso daí, tá aí pensando, cara, nós vamos ter que... E nós tínhamos ganho 2-1 aqui em Curitiba. E num jogo de parelho, igual para igual, não teve superioridade de São Paulo Foi nenhuma. no Couto Pereira o jogo? Aqui de Foi no Curitiba? Couto Pereira. Uma noite chuvosa até. E aí chegamos, fomos pro hotel. No vestiário, o que o seu Hélio fez? Ele começou a colocar na parede todas as reportagens dos jornais. E a única preleção que ele fez foi isso. Ó, vocês estão vendo? Vocês já perderam o jogo. Eles estão achando que já perderam. Então, vocês olhem bem isso, entrem lá e mostrem que não é isso que está aqui. E aí, isso daí motivou muito a nossa equipe, sabe? A nossa equipe entrou motivadíssima. Claro que foi um massacre, né? Mas o São Paulo cheio de chance, nós tivemos também uma chance logo no início, e nós aguentando ali, segurando. Para mim, a maior partida que eu fiz como goleiro. Eu ia te perguntar isso. É a maior? É a maior. Foi a maior partida que eu fiz, sendo acionado toda hora, com defesas bastante difíceis. E aí, no final não, com 30 do segundo tempo, um cruzamento do saudoso, falecido Soter também, o Assis pôs o pezinho lá, fizemos gol, sofremos pressão ainda, mas ali já não tinha mais jeito. Ali o São Paulo precisaria virar, né? Precisaria virar, fazer 2 gols. Ó, E para ir 2 gols, aí ele já classificaria. Enquanto o senhor está contando a história, os melhores momentos estão passando para a galera poder assistir. Olha lá, transmissão da Essa TV, daí, ó. Cultura. De frente. Não, Um contra um, vai. E vê a sequência do lance. Olha lá. Não sei se vocês notaram. Dá uma notada ali, como é que eu defendo a bola. De pé? De pé. Assim, dá um... De calcanhar aqui. Pode ver. Quer ver? Ó, o Heriberto. Essa Ó, não, de essa frente. é outra. Ui, essa ainda foi uma das mais difíceis. Essa antigamente tinha um morrinho artilheiro, né? Hoje já não tem mais. Olha lá. Bateu, já foi no Já reflexo foi no puro, reflexo, né? E ainda voltei lá. E ainda E você tava com a defesa segunda. cinza, tá? Você Tá, tava sim, com a, exatamente. Você tava com a camisa cinza. Intervalo 0-0 ainda, né? 0-0. Vira 0-0. Como é que foi o papo no vestiário desse jogo? Você lembra? Galera, dá pra nós? Tinha esse sentimento de o jogo dá pra nós? Vamos dizer, a confiança nossa era grande. Porque pelo que o São Paulo fez, os ataques que tiveram, a pressão que ele teve, nós não tomamos gol no primeiro tempo, nós falamos, não, agora deixa com nós que nós vamos segurar, nós vamos aguentar e nós vamos chegar, nós vamos classificar. Vamos ficar pianinho, não vamos abrir muito para não dar muito espaço para eles. E ainda tivemos a sorte numa bola parada, numa falta na lateral, que o Soter bateu e o Washington conseguiu fazer. Tanto é que no segundo tempo... O Assis, perdão. Tanto é que no segundo tempo nós tivemos muito... até um certo domínio frente ao São Paulo, criando chances, entendeu? Não era só o ataque maciço contra o São Paulo. O Atlético também começou a criar mais jogadas. Olha lá, bate e rebate. Pressão absurda. E o São Paulo também tinha um grande goleiro, que era o Valdir Pérez. Foi o goleiro titular da Copa de 82, né? E aí tem um jogador que entra no segundo tempo também, que veio depois para o Atlético aqui e foi campeão, que é o Aguinaldo. Aguinaldo, perfeito. Aguinaldo. Ele estava no São Paulo aquele ano. Estava no São Paulo aquele ano. Não lembrava. Aguinaldo. E assim, o Assis faz 1-0, o estádio fica quieto. Porque assim, se tem uma coisa deliciosa é fazer gol na casa do adversário, né? Aqueles primeiros 3 segundos de silêncio da torcida é um negócio que não deve ter preço. Exatamente. Vocês se olhavam ali dentro do campo, tipo... Chegamos. É um sonho que tá acontecendo. Tá dando certo, galera. Pelo amor de Deus, agora fecha a casa. Exato, era isso mesmo. Não precisamos mais, vamos segurar. Vamos segurar. Fez o gol, falou, agora nós não tomamos mais. Agora é nosso negócio e vamos para frente. Aí é o gol, eu acho, inclusive, né? É o gol. 30 do segundo tempo. Do segundo tempo. O Soter bate e o Assis entra com o pezinho. Aí depois teve só aquela pressão, mas era só bola cruzada, sabe? Sem...
sem assim, perigo muito grande. Eu imagino a festa que deve Meu ter sido. Deus. Porque, Infelizmente, nesse dia, terminou o jogo, eu não pude vir. Eu não vim com a delegação. Mas disse que foi uma festa, acho que maior até quando o Atlético foi campeão brasileiro. Porque o histórico, se a torcida não lembra, foi uns anos 70 que o Coritiba dominou de cabo a rabo. O Atlético acho que ganha um Paranaense em 78. Não, 78 não. Não, em 70 e 82. Só em 70. Né? Só 70. A gente tem um ano de Júlio de 12 anos. E 82. Então, assim, foi muito sofrido pra torcida dessa época, né? Sim. Era o Coritiba ganhando tudo aqui no estado e o Atlético sofrendo de repente. Eu posso estar equivocado, mas eu acho que foi o primeiro time paranaense a chegar numa semifinal. Eu acho que o Coritiba não tinha chegado em semifinal até então. Então, é um feito muito grande. Você classificar para uma semifinal de campeonato brasileiro daquela época é um feito muito grande. Recupo, podia pegar com a mão ainda? Nessa época? Podia. E aí até contar uma história engraçada também, que no quadrangular anterior nós fomos fazer um jogo contra o Atlético Mineiro, o último jogo da fase classificatória. E tem até aquela história do homem da mala, não sei se vocês... que jogava Atlético Mineiro nós e Atlético Mineiro lá em Minas, e jogava América e Colorado no Rio. E o América não podia ganhar, ou o Colorado não podia ganhar. Aí houve até um negócio de uma mala, saiu até uma reportagem, pro América não entregar o jogo. E nós dependíamos do empate. E nesse jogo nós estávamos empatando 1-1. E aí, nós estamos classificando, e lá já sabia que estava 3-1, 4-1. Vai, segura a bola, e a torcida, 1-1 já. E aí a torcida do Atlético vaiando o Atlético. E vaiando. Aí eu fazendo uma cera, aí o Reinaldo chega para mim, ô goleirão, pega essa bola aí e põe logo para jogar, porque você está vendo, nós estamos sendo vaiados muito. Daqui a pouco nós vamos começar a jogar e nós vamos meter gol em vocês aí, hein? Então trate de pôr essa bola em jogo aí que... Bom, aí começamos E aí o jogo ficou 1-1, aí classificamos para as quartas com o São Paulo. Olha aí, que legal. E qual que foi o intervalo de jogo do São Paulo pro Flamengo daí, seu Roberto? Foi uma semana mesmo? Foi. Nós jogamos no... Nossa, Roberto, uma aguinha aí pro senhor, desculpa. Obrigado. Nós jogamos no sábado com o São Paulo, né? Que eu falei que eu não pude vir, que no domingo era inclusive o Dia das Mães. Os meus pais estavam... Meu pai estava no jogo lá, e eu fui para Santos com meu pai. E aí já foi na quarta-feira... Na sequência já teve o jogo contra o Flamengo no Rio e depois no domingo contra o Flamengo aqui. Teve pouquíssimos dias assim de preparação. Como que foi essa preparação para enfrentar o Flamengo? E o que faltou lá no Rio de Janeiro, principalmente, né, que a gente acaba tomando 3-0? Na verdade, o Flamengo era uma seleção, sim, né? Vamos sim, tinha sido campeão mundial. A preparação foi mais descanso. Que na época nós tínhamos um preparador físico que tinha vindo do Curitiba, do Júnior Curitiba, e veio profissional já em 82. E depois virou Carlinhos Neves. Tá. Tô louco. Referência. Referência. Cara, era espetacular. Hoje o que se faz, né? Poupar. Ele não poupa. Ia todo mundo treinar e falava, chegava sábado, véspera de jogo, ele falava assim: vocês já fizeram tudo que vocês precisavam fazer. Agora vocês precisam relaxar e descansar. Querem pôr um chinelinho e ir para o campo, fazer alguma coisinha, querem jogar um futebol, querem fazer... Vocês façam o que vocês quiserem. Vocês precisam guardar energia para o jogo seguinte. E foi isso. Fizemos um treininho na segunda-feira para relaxar. Na terça fizemos um treino de manhã também, não forte, e viajamos para o Rio. No Rio, nosso time teve a chance também de marcar o gol no início do jogo. E aí o jogo... E o Flamengo foi para cima. Foi para cima, e chance de gol também. Eu faço grandes defesas nesse jogo, tudo. E aí, no final do primeiro tempo, o Zico faz um gol de cabeça, 1-0. Mas nós aguentando, não foi tanta pressão igual do que foi contra o São Paulo. Contra o São Paulo foi muito mais pressão. E aí, o segundo tempo, o Vitor faz um gol. E lá pelos 30 e pouco, arrumou um pênalti, o senhor Agomar Martins, que, se for ver realmente, não foi pênalti. Uma bola que o Robertinho pega,
toca do lado tentando dar o rabo de vaca no Sérgio Moro. O Sérgio Moro parou, o Robertinho foi em cima dele e se jogou em cima dele. Aí o Agomar deu pênalti. Aí o Zico bateu, fez 3-0. Essa foi uma das causas lá. Esse pênalti que não existiu. Não precisaria isso. E agora nós vamos chegar na história, na grande polêmica, o jogo da volta, que tanto se fala, né? Virou uma lenda urbana na cidade esse jogo. Porque, vamos lá, recorde de público da história dos estádios paranaenses. Até hoje ninguém bateu o público daquela tarde e noite no Couto Pereira. Flamengo do Zico, 3-0 de vantagem. Eu acho, eu não vivi aquela época e o senhor pode me confirmar, mas que o Atlético foi assim, doce pro jogo. Galera, vamos jogar nosso jogo da vida. O que nos resta é tentar fazer um milagre. Se não der, pelo menos a gente se esforçou. Um primeiro tempo de almanac, 2-0. E agora eu quero saber o que aconteceu, Roberto, porque assim, a lenda urbana é gigante. A lenda urbana diz que o jogo foi vendido, que tiveram jogadores que se venderam, que tiveram treinadores e dirigentes que se venderam, que a renda do Maracanã foi doada para o Atlético. Óbvio que, repito, isso tudo lenda urbana, eu não posso provar nada disso, então eu não posso afirmar categoricamente. Como que foi aquele primeiro tempo? Como que foi o vestiário daquela partida? Você falou a coisa certa. No jogo, para entrar no jogo, nós perdemos 3-0, nós vamos jogar. Vamos jogar, cada um joga o que sabe, mas vamos jogar para ganhar. Não vamos entrar que já perdemos, vamos jogar. E o time entrou e, cara, e entrosou. O Flamengo teve umas 2 chances, teve uma cabeçada do Leandro e outra chance, teve 2 ou 3 chances lá de abrir, não abriu. Nós no contra-ataque fizemos um gol, que o capitão sai e cruza o Washington, faz cabeça. Num outro contra-ataque, no lançamento do Nivaldo, praticamente a mesma jogada se repetiu, o capitão cruzando, o Washington fazendo de cabeça. E tivemos uma terceira chance, o capitão saiu na cara do Raul, chutou, o Raul fez uma grande defesa. Aí o time empolgou. E o estádio vindo abaixo, quase. O estádio vindo abaixo. O meu pai estava nesse jogo, ele disse que tinha gente pendurada na torre de transmissão. nas torres de transmissão, nas torres dos refletores, direto, tudo isso. E aí nós, empolgados, terminou o jogo, primeiro tempo, nós saindo, nós se reunimos, não, nós vamos chegar, nós vamos para a final, nós vamos ganhar, nós vamos fazer mais um gol, nós vamos ganhar e vamos descer na escada e vamos para o vestiário. Chegamos no vestiário, sentamos no vestiário, calma, o time do Flamengo é muito bom. O treinador falando... O que vale é a última imagem. Nós estamos ganhando de 2-0. Nós vamos para cima para querer fazer o terceiro. Nós podemos tomar 1, 2 e perder o jogo. E o que fica é a última imagem. Calma, gente, vamos. E aí ficou um olhando para a cara do outro. Palavras do treinador do Atlético na época. Era o que foi feito no vestiário do Morumbi, se é feito no vestiário no intervalo do jogo... Para inflamar, nós arrebentávamos com o Flamengo aquele ano. E ali foi um balde de água fria. Ali foi um balde de água fria. Nós ficou um entrando pro outro, aí um entrar em campo, o outro já ficava lá atrás e ficamos atônitos sem saber o que fazer. Só que nós jogamos ainda, tentamos, só que também um outro detalhe. O Flamengo sentiu. Uhum. Perdendo 2-0, falou, pô, se nós entrarmos novamente desse jeito aqui, nós vamos tomar e vamos ficar fora de uma final. Então eles já começaram a jogar mais sossegado, mais tranquilo. Se você ver o jogo, não teve no segundo tempo assim um ataque maciço do Flamengo atrás, e nós também não tivemos poder de reação de poder ir para buscar o terceiro gol. Eu, na minha opinião, acho que nós poderia ter feito de ter colocado, nós tínhamos um jogador no banco que era um jogador que inflamava o time, que era o Ivair. Uhum. Um cara, ele tinha vindo do União Bandeirantes, era um baixinho, que até foi campeão depois no Bragantino, com o Vanderlei Luxemburgo. Cara, e ele entrava, ele agitava, ele era aquele agitador... Fumaça. E era um jogo que era até para ele entrar, para fazer essa fumaça que nós estávamos... precisando. Que eles não entraram.
E um outro detalhe, se em vez de ainda nós estávamos conversando esse dia, se em vez de nós tivéssemos entrado no vestiário com aquela calor que a torcida estava passando para nós, com aquela vontade da torcida, com aquela garra e esperançosa que nós fôssemos fazer o gol, nós ficássemos dentro do campo e ninguém falasse nada, nós iríamos classificar. Se nem desce pro vestiário, fica... Não desce pro vestiário, vamos ficar 15 fica minutos no aqui campo. em cima. Fica na sintonia com a torcida. Fica na sintonia com a torcida que você não vai perder a garra e a vontade que você tá. Que a torcida estava nos passando uma energia muito grande. Tanto é que depois, quando ela começou a vir a equipe, a torcida também... Então, deixa eu até te dar uma oportunidade de desmistificar muito o que é dito. Os jogadores não receberam dinheiro algum para não ganhar do Flamengo aquele dia. O bolso de vocês não pingou nada. Sem dúvida nenhuma. O que vocês queriam mesmo era nós queríamos meter 3, ganhar, 4. Sem dúvida. Nós queríamos ir para dentro do Flamengo para ganhar o jogo. Mas foi uma ducha de água fria em todos que nós não sabíamos mais o que fazer. Mas tanto é que nós ficamos todos... E se houvesse alguma coisa dessa que você falou de coisa, o jogo não ficaria 2-0. Deixaria o Flamengo fazer o Flamengo fazer um gol, alguma coisa. Entendeu? E tanto é que não tomei gol e não fizemos o gol. E também não houve nada a nenhum jogador nosso. Perfeito. Não, e eu acho legal deixar claro isso para sim, tirar essa mística, claro. que muito se fala. Mais do que ninguém, o senhor sabe o quanto esse jogo virou uma lenda, né, na história. Tem até uma história que eu ouvi, não lá dentro do campo, mas eu vi fora, que no intervalo eu tinha sido vendido para o Flamengo. Ah, você especificamente? Que no intervalo eu tinha sido vendido para o Flamengo. Não no jogo. Isso fora também com umas lendas que falam que nós vendemos o jogo. Essa tem me contaram, mas eu falei, eu não sei de nada. Como é que eu fui vendido para o Flamengo e eu fui para o Vasco? Não. E é doido que essas histórias, né, Fusca, elas se perpetuam e as narrativas de pessoas assim... Eu tava na sala. Cara, se todo mundo que falou que viu estivesse na sala, o negócio foi no meio da arquibancada, porque tinha que caber 3 mil pessoas. Mas eu tive um conselheiro, amigo meu do Coritiba, que afirma categoricamente que viu a maleta da renda do Maracanã sendo entregue. Mas assim, pra mim pra mim é lenda urbana isso, tá? Pra mim cara, como é que vai ser entregue no dia do jogo e eles iriam saber que nós iríamos amassar com o Flamengo? Exatamente. Faz sentido. Não faz sentido. E iam trazer esse dinheiro físico do Rio de Janeiro para Curitiba. Para Curitiba, para dar uma mala no intervalo. Não tem, entendeu? Mas ao final do jogo, até pra gente encerrar, né, que no nosso horário tá quase estourando. O sentimento no vestiário pós... Decepção total. E o discurso de treinadores e de dirigentes? Nem esperamos nada. Cada um... pegou suas coisas e cada um saiu para um lado, decepcionado e triste também, né? De uma chance que nós tínhamos de ir para uma final, até de sermos Aquela campeões. Final foi Flamengo e Santos. Flamengo e Santos. O primeiro jogo foi 1-0 para o Santos e no Maracanã foi 3-1. No Maracanã com 100 e... Aí é um dos recordes de público do Maracanã até Mas, hoje. Cara, é que nem... Até falando negócio de gol. Cara, nós jogamos com 115 mil pessoas na semifinal contra o Flamengo, cara. Hoje joga com 40, 50, 60. Como que é entrar no Maracanã? Os caras acham que recorde de público. Cara, é emocionante. Você entra aquilo lá, fica balançando, parece que vai cair, cara. O Maracanã antigo tinha a social, né? Que era... A geral. A geral. Meu Deus, aquilo era ali era um formigueiro. Pra baixo do gramado. Abaixo do gramado, E só Lembrava ficava em pé tudo, cara. Cara, não tem... É uma sensação, você entra... Você, cara, se transforma, cara, daquilo, cara. Seu Roberto, a gente poderia passar mais 1 hora conversando aqui, que eu acho que tem história pra caramba. Então, fica inclusive o convite para uma próxima oportunidade. Mas, Fusqueta, tem uma última ainda aí sobre o seu Roberto? Não, eu acho que dá mais uma vez a oportunidade do seu Roberto divulgar o seu livro, né? Ele está em Curitiba para isso, para a sua biografia, né? Como que faz para adquirir o livro, seu Roberto, se não for, né, nessa data que você vai fazer o lançamento, como faz? O livro teve o lançamento, foi no dia 10, né? Na sexta-feira. Isso. Tá? Foi dia 10 e ainda tem os livros à venda, tá? Aí nós temos um QR Code, que qualquer coisa depois eu passo. Passa, a gente coloca agora na tela. Para ser colocado. Aí quem quiser comprar o livro ainda está à venda.
Tá? É uma história, uma biografia desde o meu início, desde 3 anos de idade até hoje. Hoje a gente trabalha também ainda no esporte, trabalhando na Secretaria de Esportes, mas estamos aí. Eu que agradeço a oportunidade de bater esse papo. Sabe que eu moro em Foz do Iguaçu. Sim. E quando quiser ligar e precisar com alguma coisa conversar, estamos sempre à disposição. E, seu Roberto, eu sempre faço a última dos Jogos para Sempre, a categórica já, e eu queria fazer para o senhor também, se me permitir. Eu ouvi a história de Roberto Costa. Meu pai viveu a história de Roberto Costa e a torcida agora tem a chance de ler e ver um pouquinho da história com essa entrevista também. Mas como o senhor gostaria de ser lembrado pela torcida do Atlético, né? Porque assim, essa história vai perpetuar. Meu filho vai saber dessa história, o meu neto vai saber dessa história. Como você quer ser lembrado quando as pessoas olharem para trás e verem Roberto Costa na história do Furacão? Como você quer ser lembrado? Cara, eu quero ser lembrado como um cara que passou pelo Atlético, honrou a camisa que vestiu, conforme o hino do Atlético, só se veste com amor àquela camisa, e eu tinha o amor de vestir aquela camisa, e sou atleticano até hoje, e tenho filhos e netos que são atleticanos. Cara, lembrado que foi um grande goleiro, até a gente já temos, porque a gente tem todas as pesquisas que tem, nós estamos entre os 5, 6 maiores goleiros que passaram pelo Atlético, eu acho que isso já basta para mim. Eu acho que merece agora com esse livro que foi lançado, essa biografia minha, eu acho que, cara, não tem dinheiro que pague tudo isso que o Atlético me proporcionou. Pô, fantástico, fantástico. Obrigado, Fusqueta. Obrigado, Roberto, por ter aceito o nosso convite. Que especial demais ter esse bate-papo. Sem dúvida, é uma entrevista histórica aí para eu guardar na nossa galeria, porque é gostoso demais você ouvir quem viveu a história contar a história com os relatos e com os olhos do jogador, de quem vivenciou aquilo, né? Então, obrigado mais uma vez. E é isso, galera. Gostou? Tinha alguma história que você não sabia que foi contada aqui? Tem alguma história que você sabe que não foi contada aqui? Talvez tenha no livro dele, tá? Vale a pena comprar o livro e ver se essa história não tá lá também. É isso, até o próximo Jogos para Sempre, com mais uns jogadores da história do Furacão vindo aqui contar a história, tá? Até a próxima, obrigado pela audiência. Não esquece, deixa o like e compartilha com o teu amigo. Aquele abraço!